Olá, querido amigo, que alegria estar com vocês em mais um dia da nossa jornada, 10 dias de oração, primeiro Deus, com o tema Rumo ao Lar. Se você está chegando aí pela primeira vez, primeiro dia, olha, estamos com vídeos aí sendo gravados, você pode olhar na playlist, onde hoje é o 5º dia, que tem como tema Vencendo as Armadilhas de Satanás. Vamos então para o nosso texto bíblico. O texto está em João 16, verso 13, que diz o seguinte: Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo nos guia à verdade, e nesta verdade devemos ter cuidado, porque há um arqui-inimigo que tem plantado muitas mentiras na mente das pessoas. Até uma história para nos ilustrar e entendermos melhor. Em 1820, o estado ali, um dos estados da Índia, estava tendo grandes assaltos e ali então um grupo de assaltantes estava aterrorizando a cidade. O governador daquela província tomou todos os cuidados e ali tentou fortificar ainda mais, mas os assaltos não diminuíam, até que descobriram que aquele que se fazia de protetor era, na verdade, o chefe do bando. O governador, durante o dia, passava-se de bom moço, mas à noite assaltava o próprio povo. Assim é o pai da mentira, Satanás. De geração em geração, ele tem buscado enganar as pessoas, trazendo aí agora mentira misturadas com verdades. E a gente sabe que mentira misturada com verdade se torna o quê? Mentira. E na nossa jornada, Ellen White fala o seguinte: os enganos de Satanás. Satanás tem operado com poder enganador, introduzindo uma multiplicidade de erros que obscurecem a verdade. Por meio de falsas doutrinas, Satanás consegue terreno para se firmar e cativar a mente das pessoas, fazendo com que se apegue a teorias que não têm fundamento da verdade. A gente vai falar um pouco dessas teorias e dessas mentiras doutrinárias até mesmo um pouco mais à frente, então não deixe de assistir. Mas você vê que a cada dia que passa, as igrejas que deveriam pregar a verdade, porque dizem ter a Bíblia como regra de fé, têm apresentado mentiras, e em vez de trazer as pessoas para Deus, elas ficam presas a homens, a coach, a pessoas que se fazem de senhores da verdade. Cuidado, queridos, para não cair neste engano também. Ainda na jornada, diz o seguinte: ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, Satanás consulta continuamente seus anjos quanto ao plano de maior êxito a fim de lhe transtornar a fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador por meios de agradáveis sofismas, mentirosas maravilhas, ele continua conservando sob o seu domínio. Eu costumo dizer que o palhaço, para existir, tem que ter o circo, tem que ter público, tem que ter pessoas para assistir. E em muitos lugares a gente vê mentiras, o povo dando cambalhota no púlpito, o povo inventando língua que não existe, falsos milagres. Mas e por que continua cheio? Porque as pessoas querem ver o espetáculo. As pessoas não ligam se não foi lida a Bíblia, não foi colocado verdades, mas querem simplesmente ver o espetáculo. E o problema é que Satanás está buscando até mesmo enganar os eleitos de Deus, o que guarda os mandamentos do Senhor e tem a fé em Jesus. E precisamos estar atentos para que no final desses tempos, no tempo final, a gente não seja ludibriado pelas artimanhas de Satanás. Vigiai, povo de Deus, porque o dia da nossa redenção está próximo e o inimigo sabe disso e está desesperado. Continuando a leitura, como resistir? Sem oração, ninguém está livre do perigo, nem por um dia ou uma hora sequer. De forma especial, devemos suplicar ao Senhor sabedoria para compreender sua palavra. Ali estão reveladas as armadilhas do tentador, bem como os meios pelos quais podemos resistir a ele com êxito. Satanás é um perito em citar as Escrituras, dando sua própria interpretação às passagens pelas quais espera nos fazer tropeçar. Devemos estudar a Bíblia com humildade de coração,
nunca perdendo de vista nossa sujeição a Deus, ao mesmo tempo que devemos estar constantemente em guarda contra as ciladas de Satanás. Não devemos também com fé e oração sempre não nos deixe cair em tentação. Queridos, Satanás tem feito isso, levado as pessoas a terem falsas doutrinas, falsas verdades bíblicas, e por isso que devemos vencê-lo com oração, buscar e suplicar ao Senhor e estar vigilantes, até mesmo na nossa leitura e estudo da palavra, porque muitas das vezes nos permitimos a mente vagar e criar estratégias e pensamentos que não são bíblicos. Satanás une os seus anjos e sempre bolando estratégia para nos desviar da fé. Vigiai e orai para vencer a tentação e vencer o inimigo que está ao nosso derredor. Doutrinas venenosas, esse é o ponto que eu queria tratar com vocês. A crença na comunicação com os mortos ainda é mantida mesmo em terras que se dizem cristãs, sob o nome de espiritismo. A prática de comunicação com seres que pretendem ser os espíritos daqueles que morreram tem se generalizado. Ela é calculada para se apoderar da simpatia daqueles que sepultaram seus queridos. Um dos grandes enganos de Satanás para o tempo do fim é o espiritismo, consultar os mortos. E o interessante é que tem pessoas, cada dia que passa, que se unem a esse pensamento. Falar com o filho que morreu, falar com um ente querido. Queridos, quem morreu foi para o pó da terra aguardar o juízo final. Eclesiastes 9, capítulo 10 diz, olha, na morte não há mais projeto, nem plano, nem nada, queridos. Acabou para aguardar agora ou a ressurreição eterna ou a morte eterna. Mas tem outros enganos? Tem, olha aí na sequência. Babilônia está promovendo doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho é composto de doutrinas falsas como imortalidade natural da alma, tormento eterno dos ímpios, a negação da existência de Cristo antes do seu nascimento em Belém, a defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do santo santificado dia de Deus. Quais são esses enganos principais que Ellen White apresenta? Imortalidade da alma, que foi o que falamos, consultar os mortos, o aspecto do domingo como dia de guarda em detrimento do sábado, que é o dia do Senhor, e também o aspecto de Jesus não ter existido antes ali do seu nascimento, a questão de Cristo como Deus. Então, esse tipo de pensamento, ele não é bíblico e leva as pessoas a um engano. Aplicação pessoal. Devemos moldar nosso pensamento de acordo com a palavra de Deus. Devemos permitir que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade e pedir que ele nos dê a capacidade de viver e proclamar as verdades reveladas. Por que não fazer essa escolha hoje? Escolha hoje, querido, ser guiado pela palavra de Deus. Escolha hoje fazer aquilo que está certo, está escrito. Siga a palavra de Deus e será feliz. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Obrigado por revelar o bem e o mal e nos fortalecer contra os inimigos visíveis e invisíveis. Pedimos perdão quando não separamos tempo suficiente para estudar a Tua palavra, orar, buscar mais ao Senhor. Ajude-nos a entender a verdade sobre o sábado, sobre as Sagradas Escrituras. E oramos também, Senhor, intercedendo pela unidade da igreja, assim como, Senhor, para jamais duvidar da Tua palavra. Também oramos pelos refugiados, desabrigados, aprisionados e perseguidos. Também, Senhor, cuide dos nossos 5 amigos e nos dê, Senhor, um verdadeiro reavivamento para que possamos compreender a Tua vontade e fazer aquilo que Te agrada. Cuida de nós, nos dê um ótimo dia no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, então, lembre-se hoje, 3 objetivos aí de oração. Vamos revisar? Para jamais duvidar da palavra de Deus e, por meio do estudo da Bíblia e da oração, ser capaz de resistir aos ensinamentos errôneos. Segundo, pelos refugiados, desabrigados, aprisionados e perseguidos. E terceiro, pelos 5 amigos de oração. Tá bom? Deus te abençoe e te dê um ótimo dia. Tchau, tchau, queridos!